Fui atraído pelo amor, um fogo se acendeu pelas nações, um novo tempo, um novo som me atraiu ao teu altar. Fui atraído pelo olhar, firmado em misericórdia de um novo tempo, um novo som me enviou a saciar fome e sede, atraídos pela unção, atraídos pelo novo som, atraídos pela unção, atraídos pelo novo som. Como o início da primavera, só o fim do inverno, assim é o novo som. Como o início da primavera, só o fim do inverno, assim é o novo som. Sopra o vento do teu trono pelos quatro cantos de toda a terra. Sopra o vento do teu trono pelos quatro cantos de toda a terra. Ajunta o povo, atrai o povo, atraídos pelo novo som. Ajunta o povo, ajunta o povo, atrai o povo, atraídos pelo novo som, atraídos pela unção, atraídos pelo novo. Somos atraídos, atraídos pela unção, atraídos pelo novo som. Feliz é o povo que conhece o som de festas, derrama a tua glória. Oh, feliz é o povo que conhece o som de festas, derrama a tua glória.
Oh, passemos para outra banda, atraídos pela unção, pelo novo som. Oh, atraídos. Oh, passemos para outra banda, atraídos pela visão que o Senhor mostra. Atraídos pelo novo som. Oh, um novo som. Oh, um novo som. Somos atraídos pelo novo som. Aleluia, 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 aleluia. Glória a teu santo nome. Pai Santo, nessa noite nós te damos toda a honra, toda a glória. As boas-vindas ao teu Espírito Santo para que nós possamos, em teu santo nome, nos regozijar. Em teu santo nome, nos alegrar. Em teu santo nome, esperar à medida que o Senhor nos atrai. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua fidelidade, pela tua bondade. Obrigado nessa noite pela mensagem que nos tens dado. Obrigado, Deus, por todos aqueles que ouviram essa mensagem, se tornaram agradáveis a ti. Assim sendo, Deus, nessa noite eu oro para que todo aquele que te ouvir através dessa mensagem possa ser, ó Deus, achado agradável aos teus olhos. Que não aches na vida deles espírito de erro, antes sabedoria de temor ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bem-vindos a esse programa. O nosso programa, a palavra de Deus na nossa boca, a palavra de Deus na minha boca, na tua boca. Um programa muito além de um programa, é uma verdade que nós descobrimos à medida que fomos crescendo nas raízes ou crescendo naquilo que é dinâmica, as realidades de uma nova criatura. Tatiana, bem-vinda. Obrigado por estar conosco esta noite. Obrigada por tomar. Amém. Glória a Deus. Sem mais demora, nós vamos nessa noite debruçar-nos no livro de Atos, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Aleluia. Atos 3. Atos capítulo 3, verso 14 e verso 15. Peço que a pastora possa ler. Amém. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Continuando nós a ler no versículo 16 em diante. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Glória a Deus. Veja o que ele diz aqui no versículo 16. A fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Conheciam eles um homem fraco, um homem paralítico. Na realidade, a história é sobre a cura de um homem que tinha sido coxo durante muitos anos. Podemos verso 2. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou,
e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Olha para nós. Pedro não hesita. Pedro, com toda a garra, diz para que o coxo olhasse para ele, para que ele não hesitasse naquele momento. No momento que ele estava dedicado, que ele estava a pedir que lhe fosse dado ouro, que lhe fosse dado prata, alguma coisa em comiseração em função da condição dele. Assim sendo, muitas das vezes nós temos pessoas cujas condições fazem com que elas se prostrem numa baixa estima, um sentimento de inferioridade e na condição até agora de vítimas, na condição de uma pessoa limitada. O pecado nos limitou. A consequência do pecado nos limita. E então nós vemos aqui esse homem na esperança de que eles fossem comovidos pela sua condição. Talvez é assim que muitos de nós oramos. Muitos ainda oram. Senhor, olha para a minha condição, vê, tem misericórdia de mim. Tendo eles próprios pena, sentindo-se a eles mesmos como vítimas, coitados daquela condição que eles se encontram. Porém, Deus não atenta para o nosso sentimento de pena, mas Ele atenta para a minha fé, para a crença ou a fé na palavra que Ele colocou na nossa boca. Isaías 53, verso 1 diz a palavra de Deus: quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Então aqui nós lemos no versículo, pastora Catiana, se puder novamente, por favor, no versículo 6, versículo 4, perdão, o apóstolo Pedro. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Exatamente, ele esperava receber não o que Pedro e João tinham. Ele esperava receber alguma coisa em função da perspectiva que ele estava. É necessário que a gente renove a nossa mente e entenda que Deus quer que a gente olhe para Ele. E Jesus disse no capítulo 3 de João: importa como Moisés levantou a serpente, que eu seja também levantado. E quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Quando ele foi levantado para que nós olhássemos para ele. No livro de Isaías diz: olhai para mim e sede salvos. Olhai para mim e sede salvos. A solução do teu problema, a solução das lutas, das circunstâncias que você lamenta, está ou passa por olhar para Jesus e tirar os olhos do teu problema. Olhando para a palavra, vendo como é que a palavra de Deus opera na vida de outros, na vida dos que ouviram, dos que creram, para que você possa então ser cheio do Espírito Santo, crer naquilo que Deus tem para ti. Então eles olharam para João, olharam para Pedro, à espera de receberem alguma coisa. E o que é que Pedro e João lhe responderam? E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. No verso 16, então, eles continuam dizendo: pela fé no seu nome. Pela fé no seu nome. Então, ele levantou-se pela fé, não do que eles podiam dar, mas no nome que eles tinham. E pela fé no seu nome, verso 16 diz: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Eles conheciam-no como coxo, como um pedinte. Mas agora eles estão a conhecê-lo como um homem fortalecido pelo poder do nome de Jesus. A palavra de Deus, quando nós olhamos como o livro sagrado, não passa de um livro histórico e para muitos hoje não atualizado. Mas quero te dizer que é a palavra que Deus usou para criar o universo, como é também a palavra que Ele usa
para mudar a tua história, se tão somente você entender a importância de ouvir e ouvir a palavra de Deus. O ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17 diz, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não vem de ouvir a lei, que a lei apontava para o meu pecado, mas vem de ouvir a palavra da graça, a mesma que fortaleceu esse coxo. Não sei qual é a tua realidade, não sei onde é que você se encontra, porém, somos a ti enviados por meio nessa noite de televisão para te anunciar que o pecado que me fez paralisar, o pecado que me separou de Deus, Jesus levou. E hoje nós somos enviados para anunciar a este Jesus, para que você também, olhando para Ele, no seu poder, no nome ou na fé no seu nome, você seja fortalecido e Deus te livre da tua circunstância. Eu não me refiro a uma circunstância de doença somente. Eu não me refiro a uma circunstância de um problema pessoal, de qual for a ordem ou a natureza do problema. Eu refiro-me à condição espiritual. Nessa noite, queria te dizer que o maior milagre é o milagre da salvação, onde muitas das vezes nós focamos-nos como o coxo. Ele não estava só coxo nas pernas, ele também estava paralisado naquilo que era o tempo e a vontade de Deus. Era tempo de Deus salvar, era tempo de Deus restaurar a humanidade. Emmanuel, Deus conosco. Deus visitou a humanidade. Era tempo dele se apoderar da reconciliação com Deus. Mas ele estava focado, paralisado na condição dele pessoal. É também para ti hoje tempo em que o Senhor está a falar contigo para restaurar-te na sua presença. Não permita que você continue paralisado, focado na tua realidade. Olha para nós, disse João e Pedro. E olhando eles, nessa noite, aquele que olhar fora das circunstâncias e olhar para a palavra na minha boca, para que você seja restituído àquela comunhão que Adão perdeu por meio do pecado, mas que por meio de Jesus Cristo nós temos hoje acesso. Temos acesso porque antes não tínhamos, mas o sangue derramado naquela cruz foi para mim e foi para ti como preço pago para a nossa restauração na presença da glória de Deus. Amém? E amém. Pastor Catiano, isso é extremamente importante nós entendemos que muitas das vezes nós pregamos o Evangelho, muitas das vezes nós anunciamos, mas 1 de João, o apóstolo João diz, vos anunciamos isto para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão, disse ele, é com Deus por meio de Jesus Cristo. Antes de nós irmos e pregarmos o Evangelho, nós primeiro experimentamos e usufruímos dessa comunhão. E é uma das coisas que mais me vem marcando ao longo dos anos, é entender exatamente o que Jesus disse. Pai, restitui-me agora a comunhão que eu tinha contigo antes da fundação dos tempos. Então, da sua comunhão, ele foi enviado. Nós olhamos que ele desceu dos céus, mas na realidade ele saiu da comunhão do Pai para vir até nós, para nos revelar o Pai. Assim sendo também nós, somos chamados para experimentarmos essa comunhão. E então, nessa comunhão, usufruirmos do conhecimento, de crescermos no Senhor, para depois sermos então enviados pelo seu nome, para chamar os outros à obediência e fortalecê-los na fé do nome de Jesus. Senhora Catiana, gostaria de ouvir, entender mais ou também responder alguma pergunta nessa noite. Glória a Deus. Amém, Pastor Mauro. Na verdade, é muito profundo esse ponto, porque muitas das vezes nós vemos pessoas fazerem muitas coisas em nome de que se faz para o Senhor, mas atentando que não, para a falta de comunhão. E pela falta de comunhão faz muita coisa, como foi dito, Marta, Marta, te ocupas de muita coisa, mas Maria escolheu aquela que não lhe será tirada, a comunhão com o Senhor. Acho que é algo que eu tenho meditado muito nas últimas semanas. Naquele dia, direi diante de Deus, Senhor, fiz isso, fiz aquilo, em teu nome expulsei demônios,
enumerar um conjunto de momentos e situações que em nome do Senhor fizemos e o Senhor nos dizer: não te conheço. Pela falta de comunhão com o Espírito dele, que é a essência, que é a base. Amém. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Enoque andou, não passeou com Deus. Enoque andou com Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8. E Adão passeava com Deus na viração do dia no jardim. Estes apóstolos conviveram com Jesus 3 anos e meio. Josué andou com Moisés. Eliseu andou com Elias. Podem dois andar juntos se eles não concordam? Na realidade, olhando nós novamente para o versículo 14 e 15 de Atos 3. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Nós não concordávamos com ele. Há uma tendência no homem de concordar com quem peca. Uma das características que o Senhor repreende no Velho Testamento é que ao justo chamastes ímpio e ao ímpio chamaste justo. Isso tem a ver com a nossa natureza. Semelhantes atraem-se. Muitos dos problemas que as pessoas criam nas suas vidas, muitos problemas e as pessoas dizem: oh Deus, por que isso na minha vida? Porque Deus está a falar contigo através dessa mensagem, te mostrando que semelhantes vão continuar a atrair-se. E o propósito de Deus, a proposta de Deus é que você seja feito à semelhança do Filho. Romanos 8, verso 29. Aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a semelhança do seu Filho, para que o Filho fosse o primeiro de muitos irmãos. Eles negaram o Filho porque não eram como o Filho. Mas eles pegaram no homicida porque eles eram semelhantes ao homicida. O pecado estava neles. E ainda nós vemos a necessidade de nós corrigirmos isso e buscarmos Deus na nossa vida para que a gente possa ser atraído por Ele. Para que a gente seja atraído para a semelhança nele, porque essa semelhança está em nós. Isso não passa por sermos membros da igreja, mas passa pela palavra em nós, por ser semeada em nós, para que possamos dar frutos idênticos ou semelhantes a Jesus. E eles escolheram para si um homicida, negando o autor da vida. Podem dois andar juntos se não concordam. Essa noite eu quero te trazer esse convite especial, quero te trazer essa afirmação da parte de Deus, que o Senhor quer que você ande com Ele. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Deus nos envia para te anunciarmos o Evangelho, para que tu, crendo no Evangelho, sejas como uma semente semeada no solo que é o teu coração, brotando, dê a seu fruto, e um fruto semelhante a Jesus. E aí é natural, faz parte da tua essência, concordar com a palavra. Quando eu não concordava com a palavra, é porque não era a minha natureza. Sendo hoje a minha natureza em Cristo, porque a palavra foi plantada em mim, hoje concordo com a palavra. Não por obras boas, não por não ter errado no passado, mas eu concordo com a palavra pela natureza, como está escrito: nascidos não da vontade do homem, mas nascidos da palavra de Deus. Homens e mulheres que ouvem e creem na palavra de Deus tornam-se regenerados pela palavra, aptos para andar nesse caminho, concordando pela fé no nome de Jesus, concordando, sendo semelhantes, sendo homólogos a Jesus, o Filho de Deus. Glória a Deus. Sem mais demora, nós vamos entrar num breve intervalo e durante esse tempo de intervalo vamos entrar num louvor, atraídos. Um fogo se acendeu pelas nações, um novo tempo, um novo som me atraiu ao teu
Sopra o vento do teu trono pelos quatro cantos de toda a terra. Sopra o vento do teu trono pelos quatro cantos de toda a terra. Ajunta o povo, atrai o povo, atraídos pelo novo som. Ajunta o povo, ajunta o povo, atrai o povo, atraídos pelo novo som, atraídos pela unção, atraídos pelo novo, nós somos atraídos pela unção, atraídos pelo novo som. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, amém. E agora, nessa segunda parte, nós voltamos, pastor Catiano, e estaremos neste ponto que nós acabamos de ouvir, atraídos como aquele coxo paralítico que foi atraído quando Pedro lhe disse: olhai para nós. E à medida que eles olharam, ou que ele olhou para eles, o resultado nós vemos em Atos 3, verso 16, que diz que a palavra, que ele foi curado, que ele foi fortalecido. Acho que isso é muito interessante. Ele que estava fraco foi fortalecido. O fraco foi tornado forte. Né? E essa palavra na nossa boca, ela tem o poder de fazer aqueles que creem no nome de Jesus tornarem-se fortes. Então nós não dirigimos a nossa mensagem de qualquer modo, não dirigimos a nossa mensagem inconscientes de que ela tem o poder de tornar-te forte. Aonde você estiver, na cama de um hospital, se numa prisão, se a conduzir um carro, ela tem o poder de te fortalecer, ainda que você não entenda como ou não saiba muito mais. Às vezes nós só estamos conscientes do nosso pecado, da nossa limitação, mas nós fomos por Deus enviados a pregar o Evangelho para que estejamos conscientes, levar outras pessoas a estarem conscientes, não de obras mortas, mas conscientes daquela obra viva. É Cristo crucificado no meu lugar, no teu lugar, onde as minhas limitações, o meu pecado foram levados. E aquilo que me enfraquecia, a Bíblia diz que Jesus levou cativo para que eu pudesse ser feito a justiça de Deus e não mais um pecador. O que dizer, pastora Catiana, nesses aspectos de mensagens, até canções que as pessoas ainda usam, dizendo: eu sou pecador, Jesus, eu sei que eu sou um pobre pecador. O que dizer dessas mensagens nesse sentido? É necessário renovarmos a nossa mente para que possamos então andar nas coisas do Espírito. O que dizer dessas mensagens? Pastor Mauro, no caso dessas mensagens, é doutrinas de demônios. No sentido de, agora, quando o pastor falava, veio uma memória que uma vez eu ouvi alguém orar muito religiosamente: Senhor, nós somos falhos, Senhor, nos perdoa. E automaticamente eu olhei para aquela pessoa, eu levantei-me, saí, e mais tarde, quando a pessoa abordou-me, o que eu questionei foi: aonde é que eu vi isso? Se o Senhor diz: andai na minha presença e ser perfeitos. E como muitas das vezes, por ouvirmos dizer isto ou aquilo, não atentamos se realmente é o que está escrito, é a palavra do Senhor.
e acabamos por cair nestas falácias, por assim dizer, disto e daquilo, levados por todo o vento de doutrina que nada tem a ver com aquilo que é a palavra do Senhor. Esse homem olhou para Pedro e para João e ele foi sarado. E foi-lhe dito: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho eu te dou. Eles tinham Cristo, eles tinham a palavra. Então o entendimento de que nós olhando para onde está a palavra, olhando para a cruz, olhando para a palavra que o Senhor enviou, circunstâncias mudam, têm que mudar. O desafio está em tirar os olhos da condição de paralítico, de coxo, para olhar para Jesus. Amém. O grande desafio não está em se a circunstância pode mudar, mas se nós largamos o hábito, a consciência de olhar para as nossas circunstâncias e conseguirmos olhar para Ele. Muitas das vezes, assim como o homem tira um tempo, um período de férias, ele sai daquela realidade dele por um período temporário e ele experimenta novos ares, ele experimenta uma outra realidade, mas quando eles voltam para aquilo que é a vida cotidiana, como um peso, porque agora ele voltou para aquela triste realidade dele. Assim sendo, nós somos chamados para não voltar para aquela realidade que nos trouxe peso. Nós somos chamados a sair desta realidade e olhar para o Senhor. E uma vez que nós olhamos, permanecermos nele, para que possamos então continuar a viver não como uma experiência, mas como uma realidade de vida. Pastor Mauro, uma questão. O pastor referia que a questão é não é se as circunstâncias mudam. Há momentos em que as circunstâncias nem vão mudar, se calhar. Porém, permanecermos nele. 1 de João capítulo 3, rapidamente, 1 de João capítulo 3. Aleluia. Amém? Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. A semente permanecer em nós é o objetivo da fé, é o objetivo de nós pregarmos o Evangelho. Não é necessariamente a mudança das circunstâncias. Nós não pregamos que o pobre vai ficar mais rico. Nós não pregamos que Deus queira intervir em todas as áreas da nossa vida e mudar. Existem áreas, é necessário entender, existem condições das nossas vidas ou situações da nossa vida que só estão retidas pelo pecado. Logo, uma vez que a graça e a redenção, o favor de Deus nos alcançarem, ou nós nos agarrarmos a isso, aí as circunstâncias mudam, porque agora nos tornamos em função daquilo que foi semeado em nós. Logo, por exemplo, alguém desempregado ou alguém que tenha dificuldades financeiras, pode o Senhor Deus providenciar sobrenaturalmente, aleluia, mas talvez Deus queira mudar a circunstância de, vamos assim dizer, de ele não ter um emprego e Deus lhe dar um emprego. Mas vamos dizer que alguém que, aceitando Jesus, o Senhor não muda o emprego dele, mas o Senhor começa a revelar-lhe uma graça, um favor, de que ainda que o seu salário não tenha mudado, por exemplo, ele começa a experimentar um nível de provisão financeira sobrenatural, aonde antigamente aqueles 1.500 euros era o limite, aqueles 1.500 ou 1 milhão de kwanzas era o limite, ou 500 mil kwanzas, 200 mil kwanzas era o limite.
Ele fazia contas ali, agora ele aprende a confiar no poder do nome de Jesus. E de repente ele começa a ver Deus a providenciar, não por meio de um salário, não por meio de um emprego, mas Deus começa a providenciar, enviando corvos para te sustentar. É incrível que a gente é chamado a crer no Evangelho e não mudar condições ao nosso redor. Mas nas condições onde nós estamos, Paulo até ensina-nos, cada um permaneça conforme ele foi chamado no Senhor. Em outras palavras, muitas das vezes o que nós fazemos é uma fé para mudar a minha história. Mas o Senhor enviou a sua palavra para mudar a minha natureza. Mudando a minha natureza, então as coisas alinham em função dessa natureza. E é necessário que nós entendamos isso. Ele disse, o que é nascido de Deus, a palavra permanece nele e por isso ele não peca. O que fazia de mim um pecador era a ausência da palavra. Agora, o que faz de mim um homem santo é a palavra de Deus em mim. Não é a questão de eu não ter falhado, de eu não ter errado, ou da manhã eu não errar naquele assunto. Não. A palavra de Deus em mim é que fez de mim separado, santificado. Por isso, sendo nascido de novo, ele diz, aquele que nasce da palavra, permanece na palavra, ele não peca. Logo é necessário entender que o teu chamado não é para lutar, para mudar circunstâncias, mas o teu chamado é para você fazer o bom combate e permanecer na fé, guardar a fé. E aí, então, o Senhor te honrará nesta vida e na vida por vir. Amém? Amém, pastor. Glória a Deus. Então, continuando eu a olhar aqui em Atos capítulo 3, no versículo 14, negastes o santo e o justo. Eles negaram a mudança deles. Eles negaram a semente que Deus enviou. É necessário que a gente cresça neste entendimento de que, olhando nós para homens como eles olharam para João, eles olharam para Pedro, muitas das vezes nós olhamos para quem Deus vai enviar para mudar a minha história. Mas Deus enviou a palavra, é para a palavra que a gente tem que atentar. Nós temos que olhar para a palavra de modo que a gente receba a palavra e com a palavra tudo que o Senhor der. Gostaria, pastor Catiana, de rapidamente olhar para Romanos 8:34. Romanos capítulo 8. Amém? Perdão, Romanos capítulo 8:32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Eis aqui, eles a olharem para homens que um dia olharam para Jesus. Muitas das vezes as pessoas vêm ter conosco pensando que de nós iríamos, que eles iriam receber alguma coisa. Condição social. Eles olham para nós à espera de receber alguma coisa. Mas nós olhamos para Jesus. Eles estavam a olhar para Pedro e João, homens que estiveram com Jesus. E eles disseram, aquilo que nós temos, isso nós te damos. O que eles tinham era o nome de Jesus. É necessário que a gente tire os olhos das circunstâncias e que por meio de olhar para as circunstâncias começamos agora focados ou guiados em que pessoas ou que homens vão nos ajudar. Mas que o Senhor te dê graça de ver homens que tiveram com Jesus. Porque homens que tiveram com Jesus, que Deus conceda essa sociedade, que Deus conceda essa geração, como está escrito, e deu dons. Uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros mestres, homens que tiveram com Jesus. Para que então a sociedade, olhando para eles, possa ser salva, possa ser fortalecida, possa ser encorajada. Infelizmente, fizeram do nome de Jesus tema religioso, fizeram do nome a realidade de Jesus, fizeram disso uma figura religiosa. Mas Jesus é a pedra de esquina, é a semente que Deus enviou para plantar para si uma geração restituída, fortalecida pelo seu nome, ou pela graça, pela fé no seu nome. É necessário nós compreendermos esses pontos, porque
à medida que nos encorajamos na palavra, à medida que eu quero dar meus passos, como eu posso fortalecer minha caminhada com Deus? Agarrando-me na palavra. Será que a palavra é só no momento inicial? Agora tenho a experiência? Não. Eu tenho que continuamente me agarrar na palavra, eu tenho que meditar na palavra, lâmpada para os meus pés é a palavra, eu tenho que me encorajar na palavra, porque a palavra é a verdade. Ele disse em João 17, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Eu tenho que me agarrar na palavra, porque a palavra é o que faz com que eu não volte a ser um pecador. Então ele disse em João 3,9, o nascido de Deus não peca porque ele guarda, ele permanece na palavra. Então o que fez separação entre o meu pecado, o velho homem, e a nova criatura é a palavra. Deus interviu na minha situação, interviu na situação daquele paralítico enviando a palavra. Então João 3,16 diz assim, Deus amou o mundo de tal modo que ele fez o quê? Interviu como? Enviando a palavra. Jesus, chamado a palavra de Deus, não fez somente, a Bíblia diz, não só ele começou a fazer, mas também a ensinar. Jesus não veio só fazer coisas na terra, ele ensinou-nos para que nós pudéssemos também andar na prática, na obediência dessa mesma palavra. Assim sendo, é necessário que a gente cresça em entendimento, cresça em maturidade, cresça em compreensão e fuja de um espírito religioso. Salmos 39, verso 2 e 3, ele diz, meditando na tua palavra, logo um fogo se acendeu no meu coração. A Bíblia diz que Davi, enfraquecido, Davi estava ao ponto de quase que desânimo ou de desmaiar, como se a vida saísse do corpo, quando os homens amargurados começaram a falar em apedrejá-lo. E então, diz a palavra de Deus que Davi encorajou-se no Senhor e então ele orou. Uau! Eu gostaria de entender como é que Davi encorajou-se para depois ir orar. Porque muitas das vezes é dito, ora para seres encorajado. Não, Davi meditou na palavra. Davi agarrou-se na palavra. Jesus, nós vemos, venceu Satanás como? Agarrando-se na palavra. O que fez Jacó para que ele pudesse mudar a história dele? Ele agarrou-se na palavra. Então, o segredo de todas as gerações passadas e as gerações futuras é agarrarmos-nos na palavra que Deus nos tem dado. Por isso é o poder da adoração. Quando nós cantamos, imagine cantar coisas que distorcem o que Jesus já fez. Imagina nós pegarmos, por mais bonita que seja a melodia, cantar, oh Deus, eu não passo de um pecador, eu sou pobre, coitado. Não. Creia na palavra que Deus enviou. O que é que diz a palavra sobre a minha vida? O que é que diz Deus sobre mim? O que é que diz a palavra sobre a minha circunstância? Sobre a minha identidade? Quem eu sou aos olhos de Deus? Isso importa crescer na realidade dessa nova criatura. É necessário, eu gostaria de ler nessa noite ainda 2 de Coríntios capítulo 5, 2 de Coríntios capítulo 5, glória a Deus, no versículo 21. Podemos ler até, vamos verso a verso, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, é necessário entender o que a palavra de Deus diz. Imagina, eu creio em Jesus hoje, mas eu não sei o que ele diz sobre mim. Mas aqui diz que eu estando em Cristo, o velho passou. Então imagina alguém que aceitou Jesus, mas está consciente das coisas passadas. Não menciono só erros do passado. Não, eu menciono também hábitos do passado. Eu menciono também problemas do passado. Tentativas que você falhou no passado. Então, qual for o registro do passado, em Cristo, todas as coisas foram feitas novas. Então, quem eu sou? Uma nova criatura, com um novo registro. No versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliados, conselho.
eu fui excluído, excomungado do conselho do Senhor. Agora eu tenho em Deus a oportunidade em Cristo de estar novamente no conselho do Senhor, onde eu posso ouvir a sabedoria de Deus, a opinião, a palavra de Deus. Agora, repare bem uma coisa. O hábito que eu tinha, que eu não conseguia vencer. Eu hoje sou uma nova criatura chamada a desenvolver novos hábitos pela comunhão e pela obediência à palavra. Saiba andar com pessoas que estimulam a tua fé, estimulam a tua obediência à palavra. Fuja de pessoas que te levem a contrariar a palavra. Fuja de pessoas que contendem contra a palavra. Ande com pessoas, não que dizem amém, mas com pessoas que, observando, ele age em função do que está escrito. Ele pensa, ele fala em função do que está escrito. Eu não te estou a dizer necessariamente, ande com pessoas que só falam versículos bíblicos. Ande com pessoas cujo pensamento é influenciado pela palavra. Ande com pessoas cujo hábito é influenciado pela palavra. Amém? E amém. Então é necessário que nós aprendamos a andar nesses aspectos, porque no versículo 21 diz algo muito importante. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça tem que se cumprir, tem que ser executada. A justiça é algo que deve ser servida. Nós éramos pecadores, mas no seu direito, no seu poder, o que Deus fez, julgando o pecado, ele cumpriu um ato de justiça. Mas a justiça não se manifesta somente na condenação do pecado ou na condenação da infração da lei. A justiça também manifesta-se quando aquele que era o criminoso foi restaurado. Então nós fomos feitos o quê? A manifestação da justiça de Deus. Então a operação, a eficácia, o agir da justiça de Deus resultou num pecador nascer de novo, como nova criatura. É necessário que você entenda. Eu não quero só que você crie um título, eu sou a justiça de Deus. Não. Eu sou a eficácia da justiça de Deus. Eu sou a manifestação, o resultado final, sou o produto da justiça de Deus ser aplicada. O pecado que estava em mim, ele colocou sobre Jesus. A graça, a santidade que estava em Jesus, ele colocou em mim. Uau! Então nós temos um homicida. Temos um serial killer na sociedade. A justiça coloca esse homem por detrás das barras da prisão. A justiça foi servida. Livrou-se a sociedade daquele perigo iminente. Foi o que Deus fez, tirando o pecado de mim. Não sei se você está a entender. Pessoas corriam o risco de conviver comigo e eu lhes introduzir em coisas ilícitas. O que Deus fez, tirando o pecado de mim, colocando em Jesus, livrou essa geração de ser destruída por mim, pelas minhas obras. Mas Ele não te livrou só porque Jesus tornou-se a oferta pelo meu pecado, mas porque Ele colocou a justiça de Deus em mim. E aí está a graça do Evangelho. Gálatas 3, verso 8. Que primeiramente Deus anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. Eu era pecador, um risco para a humanidade. E Deus condenou esse pecado, castigou esse pecado em Jesus. Mas não me deixou morto, colocou agora a justiça dele, a graça dele em mim, para que aqueles que outrora correram o risco de serem afetados, destruídos pelo meu pecado, correm hoje o risco de serem abençoados pela graça que Deus colocou em mim. Estão expostos hoje. Essa é uma mensagem interessante.
você se sente inútil. E é verdade que por causa do pecado, muitos correram o risco de serem destruídos pelas tuas ações, pela falta de Deus em ti. Mas o Evangelho é que por causa de Cristo em nós e fazer de nós uma nova criatura, hoje há esperança para aqueles que te rodeiam. Cristo em ti é a esperança. Hoje, uau, esse Evangelho. Essa é uma mensagem verdadeira, digna e fiel. Antes, você era um risco a fazer alguém ser destruído. Hoje, por causa de Cristo em nós, por causa de Cristo em ti, eles estão expostos a serem abençoados, encorajados, redimidos pela tua obediência em Jesus. Isso é muito interessante. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor por essa mensagem, eu louvo ao Senhor por essa verdade, e eu gostaria de orar e terminar aqui em oração para que você fosse fortalecido, fosse encorajado nessa palavra, nessa noite. No nome de Jesus, nós oramos, Pai Santo, pelo poder da Tua palavra. Nós celebramos, no nome de Jesus Cristo, Senhor, a verdade do Teu Evangelho. Queremos Te agradecer, Senhor, por esta verdade. Queremos Te agradecer, ó Deus, por este princípio fundamental da doutrina de Cristo. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque aqueles que um dia, tendo consciência do pecado, hoje são expostos à Tua graça, à Tua bondade. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, por nos fazeres ouvir Tua palavra, por alinharmos contigo nessa geração, no nome de Jesus. Pai, o amor que Tu nos ensinaste é também justiça. Nessa noite, Senhor, nós ouvimos, Senhor, que Tu amastes o mundo de tal modo para que Tu pudesses ser apresentado aos homens. Introduzistes a palavra nos homens. Mas, ó Deus, não um amor que consente e permissível em qualquer coisa e até em pecado. Não. Mas nos destes o teu amor em justiça. Condenastes o pecado, mas, ó Deus, fizestes de nós o produto da tua justiça. Somos hoje redimidos. Um dia que o pecado foi castigado. Ó Pai, obrigado pela tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pastor Catiana, glória a Deus, obrigado. Que Deus seja glorificado na tua vida. Que Deus, para onde fores, possas levar essa mensagem que um dia corriam o risco de tropeçar por causa da ausência de Deus em ti. Mas hoje estão expostos à graça e então, através de ti, o Evangelho e as boas novas são essas, que através de ti uma geração será bendita. Que Deus te abençoe, que seja fortalecida a olhar para essa mensagem no nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém? Amém, pastor. E amém. Glória a Deus. Ficamos por aqui, que Deus te abençoe. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, nosso website www.artefé.org, página do YouTube, faça a sua inscrição, siga a página do Facebook e do Instagram e também do nosso aplicativo. Baixe para que você possa estar atualizado. Nossa rádio online, a nossa televisão online e a literatura que vai sendo disponibilizada. Continua a crer e a ser encorajado no nome de Jesus. Se acendeu pelas nações.